Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no website de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da MAHLE Metal Leve e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e público em geral devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Cláudio César Braga, diretor financeiro e de RI, e o Sr. Daniel Brasil Alves, executivo de marketing e comunicação corporativa. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cláudio, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Cláudio, pode prosseguir. Ah, Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo tempo e pelo interesse aí na participação de vocês. É uma apresentação, como vocês veem aí, a agenda parece que são muitos tópicos. Eu acho que, na verdade, quando a gente navegar aí pelos slides, nem é tanta informação, mas eu acho que bastante informação aí rica para potencialmente iniciar alguma pergunta ou eventual debate. Como todos nós aí estamos vivenciando, né, nós não estamos sozinhos, é um momento de bastante incerteza com relação ao presente e principalmente futuro, principalmente no mais tocante aí essa disputa político, que na minha opinião não é nenhuma uma discussão é, comercial com os Estados Unidos, né? Então, assim, a gente vai perceber também no decorrer dos slides que, por enquanto, as tarifas que começaram em 2 de abril, ali inicialmente com uma taxa de 10%, elas mudaram significativamente no decorrer desses momentos, né? Aí mais recente agora em agosto, sendo elevada e ou majorada para 50%. Nos números que a gente estará discutindo hoje, o impacto que está ali dentro ainda reflete os 10% ali de abril até junho somente. Durante a apresentação, a gente vai fazer alusão aí a muita coisa que a gente também debateu no primeiro trimestre. Então, este trimestre em si não foi um trimestre de novidades negativas. Eu diria, tem até algumas novidades, principalmente na parte comercial e de aquisições aí que o Daniel vai elaborar um pouco para a gente, positivas na minha perspectiva. Mas com relação ao total da performance do primeiro semestre, basicamente as explicações que nós demos ali no primeiro trimestre, elas seguem bastante pertinentes, bastante válidas. Indo de forma geral, a gente tem alguns destaques e a visão de mercado, como habitual, o Daniel navega para a gente, como também o item 4, o desempenho das receitas líquidas da MAHLE Metal Leve. Então a gente sai um pouco do mercado e vem para a ótica da empresa. Depois eu volto para falar um pouco dos resultados da empresa e gestão financeira, e no final a gente deixa aí aberto para perguntas e respostas, fiquem todos aí bastante à vontade. Os apresentadores aí, como o Rodrigo anunciou, somos eu hoje e o Daniel Brasil. E dando só uma macrovisão, e aqui é bem interessante, tá? Assim, eu reforço isso, acho que nos últimos trimestres, com bastante frequência, olhar simplesmente os valores absolutos ou os percentuais sobre a venda podem induzir a uma análise talvez superficial e até algumas conclusões errôneas, né? Então você percebe aí um aumento bastante significativo aí do faturamento de 2,6. Vocês vão ver um pouquinho nas explicações do Daniel e depois comigo outra vez. A gente tem que lembrar das aquisições que a gente fez ali no último trimestre de 2024,
né? Então, quando a gente compara aí semestre, o primeiro semestre ainda não estão em 2024, são valores expressivos. Acho que todos vocês se recordam ali das aquisições de compressores e de termal aftermarket, o que naquele momento nós batizamos como um projeto Athena. Temos também a aquisição da participação minoritária no momento de 33% da Arco. A Arco não é uma empresa controlada por nós, então ela não está consolidada nas demonstrações financeiras, ela vai estar ali numa linha do ativo e claramente a gente se beneficia aí, por outro lado, de eventuais dividendos que distribuem, mas na demonstração financeira não está tão transparente, né, a aquisição da Arco. E impactos relevantes aí quando a gente fala de margem bruta e a margem EBIT, que são percentuais ainda bastante expressivos, bastante positivos, mas quando a gente faz uma análise bastante crua, período contra período, a gente pode induzir outra vez a erros, um pouco pelas aquisições, que a gente vai elaborar um pouquinho mais para frente, mas também pelo efeito da hiperinflação, né? Então, assim, a gente falou por muito tempo, a gente vai continuar falando por muito tempo aí da hiperinflação na Argentina. A gente precisa de 3 anos aí em níveis inferiores a 100% para descaracterizar a hiperinflação. Tudo indica, né, olhando o macro e a performance ali do governo e a aceitação pela população argentina, que estão fazendo um trabalho bastante interessante. A inflação está voltando para patamares aí para nós da América Latina mais razoáveis, né? Continuam bastante altos, mas mais razoáveis, diferente do que foram. E aí, voltando aí para a inflação, a gente tem que recapitular que teve uma desvalorização aí por volta de 100% em dezembro de 2023, que em teoria não tem impacto aqui na apresentação, só que teve um impacto contabilmente no primeiro semestre de 2024 extremamente forte. Então, é um ajuste contábil, hiperinflação, né? A gente acho que já debateu bastante. Só que agora, voltando ao normal, quando eu comparo os efeitos sem a hiperinflação, obviamente eu vou cair para percentuais mais perto da realidade sem esse ajuste contábil, né? Então, por isso, né, se tiver alguma pergunta no transcorrer dos slides aí, fiquem à vontade. A gente está dando aí uma foto, basicamente, de onde a gente está alocado. As operações, na maior parte, são aqui no estado de São Paulo, então você vê uma concentração grande e uma planta bastante importante ali no sul de Minas, né, que aí está a descrição do lado do mapa, a gente não precisa olhar. Temos o escritório comercial lá na cidade do Panamá, com um projeto que a gente está desenvolvendo ali na costa do Pacífico, ou nos Andes aí que nós chamamos, e aí as unidades da Argentina, uma planta produtora e uma divisão de aftermarket, né? Então, indo para o próximo slide, eu passo a palavra agora para o Daniel, por favor. Obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos e muito obrigado pela participação na teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve do segundo trimestre de 2025. Então, aqui uns destaques gerais desse segundo trimestre. O primeiro deles aqui é a aprovação aqui do governo brasileiro do aumento da mistura de etanol na gasolina de 27% para 30%. E no biodiesel de 14% para 15%. Essa iniciativa com o intuito de diminuir as importações ali de combustível e também para ter uma estabilidade ali maior no preço e impulsionar a produção do etanol. Então, em linha aí com as políticas aí do Mover e do combustível do futuro. O segundo item é o programa do carro sustentável, com redução de impostos, aqui no caso IPI, para veículos produzidos no Brasil e com motor Flex Fuel 1.0. Então, esse programa entrou válido aí, né? Então, já nas 2 últimas semanas de julho tiveram efeitos, ou seja, um aumento das vendas. Quando nós olhamos o mês de julho contra o mês de julho do ano passado, as vendas de veículos cresceram 1,2%, e quando olhamos isoladamente os veículos 1.0, ou seja, um crescimento de 13%. Então, realmente aí teve efeito, e também no mês de agosto, nas vendas diárias agora do mês de agosto, também tendo efeito aí, ou seja, uma redução não só do IPI, as montadoras também deram descontos adicionais. Então, consequentemente, isso deu uma aquecida nesse segmento aí de veículos, o que auxiliou nos números das vendas de veículo e, obviamente, na produção. O terceiro item é o anúncio das regras do Imposto Verde, que reduzem o IPI para carros eficientes e sustentáveis. Aqui, como referência, nos veículos de passeio,
nós teríamos uma alíquota base de 6,3% de IPI, e essa alíquota podendo variar entre 1,65% até 9,40%. Então, veículos mais eficientes, veículos ali mais verdes, pagando menos IPI, e veículos mais premium, veículos mais potentes, mais poluidores ou com menos reciclagem, pagando mais. Então, esse range, então, a gente entende aí que é uma forma mais justa, né, de cobrança do IPI, fazendo essa diferenciação com relação às características aí do veículo. O próximo item é o imposto de importação, aqui no exemplo aqui de veículos elétricos, que a partir de 1º de julho aumentou, ou seja, passou de 18% para 25%. Lembrando que a alíquota normal de importação de um veículo a motor a combustão interna, ele é de 35%. Então, no caso aqui, os veículos BEV, eles estavam com imposto de importação menor, que era para a introdução de tecnologia, e aí temos o retorno gradual desse imposto. Então, a partir de 1º de julho de 2025, ele passou para 25%. Quem está próximo aí do mercado automotivo acompanhou a discussão entre a Anfávia e a BYD, ou seja, com pleitos aí diferentes, para poder ter redução de imposto ou aumento, a BYD pleiteando aí aumento de diminuição, né, do imposto de importação para CKD, e a Anfávia fazendo o contraponto. No final, o governo fez uma decisão de meio termo, então colocou ali por um período específico nessa redução de impostos para CKD. Então tem aí uma disputa entre as montadoras que já estão produzindo localmente e as montadoras que estão instalando, né? Então, no final foi uma decisão meio termo aí do governo brasileiro. E o último ponto, a definição do governo americano de 50% de tarifas sobre autopeças a partir de 6 de agosto, conforme comentado pelo Cláudio. Então, nós estávamos ali com 10% de tarifa para os produtos da MAHLE, e a partir do dia 6 de agosto, essa mudança aí para 50%, esse aumento das tarifas. A gente vai falar um pouquinho mais aí para frente. E no final, destacando a aquisição de novos negócios, ou seja, alinhados com a estratégia da MAHLE Metal Leve. Então, tivemos a nomeação de um projeto de filtros de emissões evaporativas. Então, no caso aqui, isso também filtro de poeira, de óleo e dutos. Então, toda essa parte de filtros. Um projeto também para válvulas de admissão e escape. Essas válvulas são produzidas na nossa planta de Rafaela, na Argentina, para motor diesel de aplicação em veículos leves. E um último ponto, componentes de motor, pistão, pino, anéis, bronzinas e arruelas, para motor turbo, aplicação em automóveis, né, veículos leves da linha asiática. Então, esses aqui os principais destaques desse segundo trimestre de 2025. Passando agora para o próximo slide, o slide 6. Nesse slide, nós temos a visão geral do mercado. Então, vendas e produção Brasil e Argentina, e produção América do Norte e Europa. Então, os primeiros 6 meses de 2025 contra os primeiros 6 meses de 2024. A primeira linha, nós temos as vendas de veículos leves no Brasil, um crescimento de 5%, 1.132.000 veículos vendidos. Na Argentina, um crescimento significativo de 84,6%, atingindo ali 299.000 veículos. Desde o segundo semestre do ano passado, a Argentina aí em franca recuperação, então chegando num patamar bem relevante aqui, ou seja, de anos anteriores, né, quando não estava em crise. Então isso também está ajudando na produção brasileira, essa venda da Argentina, e consolidando o mercado brasileiro e argentino um crescimento de 15,4%. Passando aqui agora para veículos pesados, um crescimento de 1,2% no semestre. É um mercado que está um pouco mais fraco. Nos últimos meses ali, uma queda nas vendas, né, de veículos pesados, muito influenciado pela alta taxa de juros, ou seja, mesmo com uma projeção de safra recorde, a gente tem uma certa dificuldade aqui nessa venda de veículos pesados, de 1,2%. Na Argentina, um crescimento de 99,1%, e totalizando o Brasil mais a Argentina, um crescimento de 9%. Falando agora um pouquinho da projeção, ou seja, a expectativa para o fechamento do ano
das vendas de veículos, tá? Então, no Brasil, uma perspectiva aqui de Anfávia de 6,6% para fechar o ano, então estamos com 5, perspectiva de chegar em 6,6% para veículos leves. Em veículos pesados, uma perspectiva de fechar em 1,3%. Na Argentina, uma perspectiva de fechar o ano com 49%, isso porque o segundo semestre do ano passado o patamar é mais elevado, então aumenta a base de comparação. E para veículos pesados, uma perspectiva de crescimento de 30%. Totalizando o Brasil mais a Argentina, com essas previsões, um crescimento nos leves de 12% nas vendas, e para pesados, uma evolução de 3%. Nós aqui da MAHLE Metal Leve, a gente tem uma posição um pouco mais conservadora, então nos veículos leves nós entendemos um crescimento de 8%, e para veículos pesados um crescimento ali, ou seja, andando de lado ali com 0%. Na produção, o semestre no Brasil para veículos leves, um crescimento de 8,1%, nos veículos pesados, 3,9%. Na Argentina, nos veículos leves, a produção crescendo 15,6% e veículos pesados 37,8%. Brasil mais Argentina, 9,4% de crescimento nos pesados, nos veículos leves no semestre, e em pesados 5,3%. Passando aqui também uma perspectiva de fechamento de ano de 2025, falando agora já do total, a soma de Brasil mais Argentina, uma projeção de 8%, de 6 a 8% de crescimento, e para veículos pesados entre mais 1% e menos 1%. Então, em veículos pesados, uma tendência um pouco mais negativa aqui, podendo chegar ali a 0 até menos 1% na produção de veículos pesados. Passando um pouquinho agora para o mercado Europa e América do Norte, os dois principais destinos das exportações das peças, né, da MAHLE Metal Leve. Então, a produção de veículos leves na Europa no semestre, uma queda de 4,4% nos veículos leves e para veículos pesados, 12,3%. América do Norte, menos 4,6% e em veículos pesados, 26,6%. Então, somando Europa e América do Norte, nós temos aqui nos veículos leves uma queda de 4,5% e nos veículos pesados 19,1%. Perspectiva IHS para fechamento do ano de 2025 em veículos leves 5% de queda e em veículos pesados menos 20%. Então, o mercado que não está aqui, ou seja, um mercado com queda e sem projeção de melhoria nos números aí para o segundo semestre, nessa projeção que nós temos aí do segundo semestre das produção de veículos Europa e América do Norte. Passando para o próximo slide agora. Então, nós temos a evolução da receita líquida de vendas do segundo trimestre de 2025 e também do primeiro semestre de 2025. Então, passando aqui primeiro pelo segundo trimestre, no equipamento original doméstico, um crescimento da receita de 79,3%, excluindo aqui a receita da aquisição, o crescimento teria sido de 18%, tá? Então, 79,3% seria 18%. No equipamento original exportação, crescimento de 2,4%. Nós temos aqui um ganho cambial, né? Então, estamos falando da receita em reais, porém, sendo compensado ali pelo mercado em queda, como nós vimos ali no slide anterior. Então, aqui não muda com a aquisição, então o valor permanece 2,4%. Somando a receita do equipamento original, 39,8% de crescimento, e se eu abatendo a receita da aquisição, esse crescimento teria sido 10% no trimestre, ok? No aftermarket doméstico, um crescimento de 11,4%. Aqui também, excluindo a receita das aquisições, o crescimento teria sido 6,3%. E no aftermarket exportação, um crescimento da receita no trimestre de 19,1%, totalizando 12,6%. Excluindo a receita de aquisição, o crescimento teria sido 8,3%, para ter uma referência aí, excluindo essa parte de aquisição, totalizando um crescimento no trimestre de 28,1%,
Sem aquisição, o crescimento de 9,2%, uma receita forte, mesmo aqui no orgânico do segundo trimestre de 2025. Primeiro semestre de 2025 contra o primeiro semestre do ano passado, equipamento original doméstico 82% de crescimento, excluindo a receita da aquisição, teríamos um crescimento de 20%, que é superior ao mercado. Nós vimos ali no equipamento original doméstico, o LV, a produção de veículos crescendo 9% e o veículo pesados crescendo 5,3%. Então, 20% de crescimento na receita sem aquisição, referente a aumento de market share. Então, projetos principalmente de filtros, emissões evaporativas e também aumento de market share na linha de pistões. No equipamento original exportação, uma queda na receita de 2,2%. Aqui temos um efeito cambial positivo, porém um mercado em queda, tanto Europa quanto América do Norte. Então, essa receita em reais caindo 2,2%. Quando eu analiso em relação ao mercado, o faturamento alinhado com o mercado, tá, pessoal? Então, não sem perda de market share aqui no caso da exportação equipamento original. Falando do aftermarket doméstico, nós temos no aftermarket doméstico 10,7% de crescimento, excluindo as aquisições, o faturamento da aquisição, o crescimento seria de 5,3%. E no aftermarket exportação, um crescimento de 6,4%. Aqui uma recuperação do segundo trimestre, a gente vê ali um crescimento de 19%, né? Então, uma recuperação em relação ao primeiro trimestre. E no caso aqui o total de 10% do aftermarket, tirando a receita da aquisição, o crescimento teria sido 5,5%. Nós temos um mercado aquecido, a venda de veículos usados teve um crescimento de 14% no year to date. Então, isso obviamente ajuda aqui no aftermarket, nos volumes do aftermarket, e também uma política de preços e ganho de market share aqui no mercado de aftermarket. Totalizando 26,1% de crescimento na receita, excluindo o faturamento da aquisição, esse crescimento teria sido de 7,2%. Então, demonstrando aí um aumento da receita. Eu passo agora a palavra, eu retorno para o Cláudio e estarei disponível ao final aí para a sessão de perguntas e respostas. Bom, obrigado, Daniel. Bom, eu ia fazer uma brincadeira, não sei nem se cabe uma brincadeira. Eu acho que a maior parte das boas notícias que a gente tinha que passar, o Daniel já fez. Vamos falar um pouquinho agora da repercussão de tudo isso dentro de finanças. De novo, dando a mesma transparência que a gente deu no primeiro trimestre, né, porque a gente sempre tem como explicação o efeito da hiperinflação. Nas nossas explicações, a gente colocou uma coluna no meio, né? Então, quanto é de fato o IAS 29 que impactou lá o segundo trimestre de 2024, e o mesmo aplica quando a gente olhar o semestre, tá? Na página seguinte, e aí também tiramos do segundo trimestre de 2025 o efeito da hiperinflação. Então, só para entendimento do gráfico, as duas colunas da extremidade, essa com o cinza mais escuro, são os números reportados, e aí a gente simplesmente, para efeito de comparação, a gente incluiu duas colunas com o IAS 29 nos dois períodos, e o que seria esse segundo trimestre dos 2 anos aí, sem o efeito da hiperinflação, para tornar um pouquinho mais comparável, tá? Então a gente percebe aí, alinhando com o que a gente acabou de ver o detalhe aí do Daniel, a MAHLE Metal Leve, mesmo sem o efeito da hiperinflação na primeira linha, na receita de vendas, tem um aumento bastante expressivo, e tirando desse 1 bilhão e 350, se eu tiro aí por volta de 200 milhões das aquisições ali de termal e compressores, o faturamento deles é um pouco maior, mas é faturamento que faz para dentro do aftermarket, então um pouco para a MAHLE Metal Leve é positivo e negativo ao mesmo tempo, se anula. Tirando os 200 milhões e ao redor de 200 milhões de faturamento, a gente ainda teve um crescimento no faturamento na casa de 9% a 10%. Uma parte disso aí são as boas notícias que o Daniel passou, aquisições que a gente está fazendo, novos desenvolvimentos, novos projetos com clientes, mas também tiveram reajustes de preço de forma geral no mercado.
O lucro, aí começa um pouquinho a preocupar a explicação. Em valor absoluto, você vê, mesmo sem a hiperinflação, um aumento bastante expressivo. Quando a gente olha para a penúltima linha lá na margem bruta em percentual, ali a gente já nota uma redução de 2 pontos percentuais. Então, aqui mesmo sem a hiperinflação, basicamente aqui alguns fatores, e eu diria são os mesmos fatores que a gente elaborou ali no primeiro trimestre, né? A gente tem uma composição diferente das vendas de compressores e termal, indústria do que é aftermarket, onde a gente sabe que as margens praticadas no aftermarket são margens bastante superiores às margens praticadas no OEM. Em compressores o aftermarket ele corresponde por volta de 10% do faturamento, enquanto na Mali Metal Leve, sem as aquisições aí de compressores e termal, o aftermarket é responsável por 43%. Então, simplesmente por esse descompasso da proporção do aftermarket para o OE das aquisições para o negócio original da Mali Metal Leve, ele vai puxar, consequentemente, todas as margens sobre as vendas aí para baixo. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que a gente não deveria aí ter uma conclusão que as aquisições não foram assertivas. Vocês vão ver um pouco mais adiante que foram aquisições bastante positivas para a Mali Metal Leve. Contudo, em percentual das vendas, aí só estressando, eu acho que no decorrer deste ano eu vou estressar isso a todo momento, enquanto 2024 foi o período de comparação, em percentual sobre as vendas menores. Dando um pouco mais de transparência, né, se a gente olha para as linhas aí todas, e depois eu vou falar direto do lucro líquido, o detalhe vocês têm no site de RI, tudo isso, né? Você percebe uma diferença um pouquinho acentuada nas despesas administrativas e de venda. Então, teve a mesma explicação no primeiro trimestre, segue no segundo trimestre como explicação. A gente teve gastos aí atípicos em fretes, né? Então, se vocês se recordam, frete de saída, né? Não frete de entrada. A gente teve ali um descompasso um pouco na demanda que a aftermarket tinha das plantas produtoras, porém as plantas produtoras dão prioridade, estava com uma capacidade bastante comprometida para atender o OEM, né, que é o principal aí, alvo das plantas para atendimento até em função de contratos. Então, esse descompasso ali na demanda gerou em aftermarket uma importação acima do normal, que não é ainda questão aqui na explicação, mas também gerou um pouco de fretes adicionais de saída nas plantas produtoras em aftermarket. Então, eu diria, tirando o impacto que você teve ali no lucro bruto, que a gente vai detalhar um pouquinho na sequência, basicamente o que está um pouco descompassado ali são as despesas com frete, afetando o SG&A. No total, tá nas demonstrações, a gente está falando aí em torno de 10 milhões de reais por trimestre, tá? Não é uma situação que tende a perdurar, ela está normalizando, né? Se vocês derem uma olhada no detalhamento das demonstrações financeiras, vocês vão ver que o nosso estoque tá bem acima do que seria no habitual, até por esse descompasso entre a capacidade produtiva e a demanda que tinha de OE e aftermarket, principalmente no primeiro trimestre. Também é uma situação que tende ao normal aí no segundo semestre. Eu não vejo grandes milagres acontecendo no terceiro trimestre ainda. Provavelmente a gente vai ter aí uma evolução positiva, mas isso tende ao normal para o encerramento do ano. Tá? Então, mas por enquanto isso é o que a gente está reportando aí no primeiro semestre. Além daí do impacto da hiperinflação das aquisições ali de compressores e o termal, também, repetindo um pouco o que a gente já elaborou no primeiro trimestre, a gente teve aí impactos fortes, principalmente na planta de Rafaela. No primeiro trimestre, um dos grandes fatores ali foi o descompasso que tinha entre a inflação, né, uma planta produtiva na Argentina, então a nossa mão de obra, a maior parte das nossas despesas, elas são em moeda local e em pesos segue, né, com um nível de inflação menor do que foi no passado, porém ainda alto. Em contrapartida, a Rafaela é uma planta 100% exportadora, ela não é para mercado local, e ali no exportadora, no primeiro trimestre, tinha um descompasso na taxa de câmbio, que isso penalizou, longe de ser uma operação deficitária, mas esse descompasso, que é ainda, eu diria, uma questão de tempo, até que o governo argentino consiga estabilizar 100% ali a economia no país,
ele gera um descompasso para a gente no resultado. E em adicional a isso que ocorreu no primeiro trimestre, isso está se normalizando agora no segundo trimestre, o descompasso de inflação e câmbio. Porém, um outro fator que também o Daniel aí fez alusão, por ser uma planta exportadora e você vê ali que a produção de veículos e venda de veículos na América do Norte diminuiu bastante, obviamente ali também tem um impacto no nosso volume. Operacionalmente foram feitos ajustes necessários de mão de obra, de custo fixo, mas igual, no final das contas, vendas é a principal linha, tendo uma queda no faturamento, ela repercute em todas as outras linhas. A gente não sabe, isso é macro, né? A gente não sabe por quanto tempo perdura a situação na Europa e América do Norte, mas a gente está tentando, dentro das possibilidades que nós temos aqui localmente, minimizar potencial impacto. Tivemos também no primeiro trimestre, ele vai seguir, tá? Ele se perpetua, eu diria, já no aftermarket de garim, também na Argentina, uma normalização dos preços. Eu venho insistindo que isso é bastante importante, né? Quando a gente fala normalização dos preços, pode induzir que a gente não está fazendo margens aí adequadas no aftermarket da Argentina, isso está longe de ser realidade. No passado, por ser um mercado mais controlado, né, onde existiam aí para as empresas antes cotas, na verdade, de importação, até uma forma do governo anterior ao Milei aí controlar a balança comercial. Por nós temos uma planta exportadora, que é basicamente 50% do negócio, e aftermarket, que basicamente importa tudo, nós aí não tínhamos esse impacto, essa limitação das cotas, a gente tinha bastante flexibilidade e tinha um certo domínio no mercado argentino, o que aconteceu já no ano passado com o governo Milei, ele começou a flexibilizar, tem novos entrantes, vocês têm escutado isso com bastante frequência, e aí, para não perder market share, o que nós estamos fazendo é voltando, o que a gente chama normalizando os níveis de venda, os níveis de preço de vendas praticados na Argentina próximo à realidade do Brasil ou do Chile, por exemplo. Então está longe de ser deficitário, está longe de ser ruim, porém é algo que quando você compara período contra período, ele vai ter notadamente margens inferiores no aftermarket na Argentina, saudáveis e comparáveis com o Brasil, que é extremamente saudável, tá? Só deixando isso claro. Tivemos também, como eu falei, né, esse problema de capacidade nas plantas produtoras aí devido à demanda das montadoras e à demanda também de aftermarket aqui no mercado brasileiro. A gente não perde vendas, né? Então ali para manter o atendimento ali adequado aos clientes, nossos aos distribuidores, nossos clientes, a gente importou volumes bastante altos, não está aqui nos slides, mas nas demonstrações financeiras ali no detalhe, vocês percebem um aumento bastante expressivo dos estoques, exato para atender tudo isso e não perder o faturamento. Só que esse estoque custa mais dinheiro, né? Você está trazendo uma mercadoria não das plantas de Mogi, eventualmente ou São Bernardo ou Itajubá, mas aí você trazendo mercadoria da China ou da Índia. Obviamente tem um custo um pouco mais alto, um frete, um desembaraço um pouco mais alto. E também tem um período, né, de trânsito ali, de mercadoria na prateleira, né? Não é o tempo que demanda para mim suprir a necessidade do meu cliente com produto importado é um tempo maior do que eu trazendo das plantas produtivas aqui que estão a 80 a 100 quilômetros de distância de onde está a unidade de aftermarket. Essa situação também, alinhada com o que eu falei com relação aos estoques, ela tende a normalizar, a estar dentro dos níveis adequados ou históricos ali na operação do aftermarket no Brasil até o encerramento do ano. O Daniel também elaborou um pouco, né, ali das tarifas, e eu disse na introdução, a princípio as tarifas que começaram em abril com 10% e depois o discurso ele foi um pouco mais acentuado na perspectiva política, né, culminando aí no aumento, né, que até agora de 50%, né, a gente não sabe para que direção vai, para cima ou para baixo, tudo isso, né, tudo isso tem mudado com muita frequência, mas os 50% entrou em vigor agora em agosto somente, então ele não contamina. O efeito da tarifa, acostumado a falar hiperinflação, agora além da hiperinflação tem tarifa. O efeito da tarifa ali nas demonstrações financeiras do primeiro semestre são ainda bastante incipientes, tá? A representatividade dos Estados Unidos no nosso faturamento, vocês também têm esse detalhamento nas demonstrações financeiras, e a gente falou isso no primeiro trimestre, segue válido, né? Então é um mercado importante para a gente. E um ponto de atenção que não, apesar de não ter um impacto imediato nos nossos livros, o que mais nos preocupa, e aqui internamente já tem bastante frente
de ação, pensando em maneiras de potencial contenção e manutenção do resultado numa eventual crise macro, né? Não só no nosso segmento ou nas tarifas que a Mali Metal Leve aí sofre, né, de 50%, como o Daniel colocou, mas olhando o efeito macro no mercado, né, eventual desemprego em massa, ou crise política, ou um descompasso aí na taxa de câmbio com eventual desvalorização do real, no que for, né, nada disso está acontecendo, nada disso ainda é previsível, mas dentro de casa a gente está olhando todos os cenários, né, ele menos deteriorado pela tarifa, né, ela saindo dos 50%, tendendo ao normal, vocês viram na Europa, foi para 30%, depois terminou com 15%, agora a Índia taxada, o México continua taxado, e aí vai, né? Então, sem tentar adivinhar em que direção isso segue para o Brasil no futuro, a gente já está tentando mensurar eventuais riscos aí futuros e já desencadear, iniciar ações aí de contenção, tá? Mas por enquanto também ainda na foto que a gente tinha no primeiro trimestre, quando a gente falou em maio, né, que como começou em abril, apesar de não ter impactado o primeiro trimestre, fez parte da nossa explicação na call ali de maio, que a gente já estava em negociação com os clientes, o cenário que a gente tinha até então, né, basicamente do 100% do faturamento para os Estados Unidos, que é o foco aí da questão de tarifas, né? Basicamente 75% dos clientes já tinham concordado de uma maneira ou outra a reembolsar a empresa. Então, alguns clientes assumiram, né, mensalmente, a gente, nos embaraços que nós somos responsáveis, né? A gente apresenta as evidências, algo similar à nossa declaração de importação aqui no Brasil, e tem um reembolso por parte do cliente. Outros ali também fazem igual, mas eles fazem esse fechamento trimestral, então a gente sempre vai ter um descompasso ali de tempo, né, o impacto eventualmente ocorrendo negativo, ocorrendo no mês, e o reembolso do cliente ocorrendo 1 a 3 meses lá para frente. Tudo isso agora é muito incerto, né, sendo muito realista, né, se fôssemos nós do outro lado como importadores, o nosso produto importado ficando mais caro no desembaraço, 50%, é algo que nos preocupa agora como exportador, né, como fornecedor desses clientes, e ali é onde a gente está trabalhando nos possíveis cenários futuros de maneira de contenção. Basicamente, se a gente for para o próximo slide ali no semestre, a mesma explicação ela aplica, você percebe aí que a gente está falando de gaps aí em percentual das colunas centrais muito próximos, não tem um grande desvio, algo que impactou sim o ano passado, e aí o número do ano passado ali, mesmo ajustado sem a hiperinflação, da margem EBIT dela está um pouquinho mais pesada, mas ali a gente tem que lembrar que houve um processo legal com a Prefeitura de Limeira, basicamente, de o benefício que a gente tinha do município, que foi uma discussão jurídica aí de alguns anos. O ano passado foi uma decisão favorável na última instância para a Mali Metal Leve. Esse número, claro, impacta ali o EBITDA, que não é hoje, né? Isso foi uma coisa pontual, ela não tende a se repetir. Indo um pouco agora para as aquisições e também tentando dar o máximo de transparência que a gente possa dar, e não é uma transparência que a gente intencionalmente não queira dar, né? Eu acho que todo mundo que se recorda das apresentações que a gente fez em setembro e outubro do ano passado, principalmente a operação de compressores, é uma operação bastante relevante para a gente. Vocês têm os detalhes dos valuations aí feitos por independentes lá no ano passado, né? Esses números estão lá. Porém, quando você olha para os clientes, a gente está falando ali de 3 clientes, mais ou menos. Então, se a gente dá um nível de transparência muito detalhado nessas operações, pode ser algo não positivo para a Mali Metal Leve no curto e médio prazo, né? Então, assim, mas aí indo no nível de transparência que a gente tem a possibilidade de dar, se você percebe o valuation, quando a gente fala faturamento, que é o primeiro odômetro aí da esquerda de vocês, em termos de receitas, a gente está performando muito acima do que a gente tinha, né, o que indica esse ponteirinho, né? Então a gente está faturando acima do que a gente previa faturar, o que é positivo, né? Porque todo o preço de compra dessas operações foi feito com base numa projeção futura e a gente está performando acima da realidade futura, é isso basicamente que o gráfico mostra. Indo para o odômetro daí do central, a gente olha o EBIT,
o EBIT também muito acima do que estava. Então, além de faturar mais, o resultado operacional da empresa ela está bem acima do que nós prevíamos no valuation e pagamos, né? Então, ou seja, é bastante positivo também para a gente. E a gente incluiu um terceiro odômetro ali com retorno no capital investido, né? Esse você percebe expressivamente acima do que estava previsto no valuation. O principal fator, eu diria, vem do gráfico do meio, né? Então, o nosso resultado mais alto, ele tende a levar o ROIC a patamares acima. E se a gente se recorda também das discussões do ano passado, a gente comprou o caixa de compressores, né, da empresa, do proprietário anterior, mas na realidade, do momento da discussão até o final, que a gente concretizou, na verdade, o caixa estava bem acima, isso ajudou. Esse caixa foi também usado para pagamento de dividendos para a MAHLE Metal Leve, isso então desceu aí o meu caixa, né, e também nivelou um pouco o que eu tinha de dividendos a pagar pela distribuição de dividendos que a MAHLE Metal Leve se beneficiou. Tá? Então, no final, meu resultado aumenta e a minha base diminui. O meu indicador aí, ele está quase o dobro do que eu previa no meu valuation. Indo um pouquinho para a gestão financeira, até em valores absolutos ali a gente não vê grandes desvios, tanto você olhando para o ou principalmente olhando para o segundo trimestre, né, você vê um delta de trimestre contra trimestre 25 e 24 de menos de 9 milhões de reais. O que teve de atípico, eu diria, o diferente do primeiro trimestre, se você olha basicamente a segunda linha de variação cambial no segundo trimestre, ela é negativa, né, ali 13 milhões de reais, que vocês estão vendo ali na linha do meio, na primeira coluna. Sendo que no primeiro trimestre, acho que você se recorda, a gente teve uma variação cambial positiva, né? Então houve, eu acredito, aí uma valorização do real frente ao euro. Aqui a gente precisa se lembrar que basicamente, mesmo que a gente fala de tarifa e potencial impacto que pode ter nas nossas vendas para os Estados Unidos, nós não temos, na verdade, basicamente nenhum endividamento com lastro em dólar, né? Então, todas aquelas operações realizadas em 2023 foram financiadas com lastro em euros. Então, mesmo com eventual impacto aí no mercado americano em função de tarifa, inviabilidade para cliente final, alguma coisa que vai nessa direção, não compromete a nossa capacidade de honrar o endividamento que a gente fez lá em 2023. E mesmo assim, quando eu olho para o nosso faturamento em euros, na entrada das exportações aí nos meses seguintes, mesmo com o desaquecimento do mercado europeu que o Daniel sinalizou, isso ainda está muito longe de comprometer a nossa capacidade de honrar estes débitos, tá? Quando a gente olha para as colunas embaixo, ali você percebe uma queda acentuada no meu caixa, né? Então, o caixa, a gente teve ali, basicamente, pagamento de dividendos, a gente teve a segunda parcela da aquisição do Athena, né, de compressores e termal, que foi em abril, então ela não impactou o primeiro trimestre, ela impactou o segundo trimestre, me desculpa. Só recapitulando, a gente vai ver um impacto parecido com esse no último Q, que é a terceira parcela do Athena, aí quitando toda a aquisição, ela está contratada, está prevista para outubro, né? Então isso é uma demanda de um negócio que a gente adquiriu e a gente tem que pagar por ele, né? Então normalmente o caixa ele sofre por isso. Outra coisa também que eu acho que afeta o caixa e é pertinente colocar, pagamentos aí bastante expressivos de dividendos, né? Então assim, longe dos patamares de 2023, que tinha um grande volume de reserva ali contida, que foi paga naquele momento, né? Este ano a gente volta ainda para níveis de dividendos normais. Níveis de dividendos normais, basicamente, tirando a reserva legal de 5%, a gente distribui todo o resultado. Este ano, atipicamente, a gente fez uma reserva que vocês aprovaram na AGO ali de abril, por volta de 150 milhões para manter a saúde do nosso caixa, tá? Mas a foto do primeiro semestre é essa que vocês estão vendo, uma redução aí de 180 milhões de reais. Tirando esses dois fatores que eu coloquei para vocês, tem também a parte do estoque, sobre estoque que nós temos em aftermarket, que tende a normalizar até dezembro. Então, todos esses aí têm um impacto aí no caixa que vocês estão vendo nas primeiras duas colunas. Indo para as próximas colunas, eu diria, é uma posição
do nosso endividamento, você percebe uma diferença bastante grande do curto prazo, principalmente. Curto prazo é sempre a foto do momento que você está reportando para 12 meses futuros, né? Basicamente nenhuma preocupação este ano. O pulo aqui, né, dos 80 para os 380 milhões estão basicamente na primeira metade do endividamento que foi feito lá em 2023, né? Então, o endividamento, eu acho que vocês se recordam, bastante expressivo, né? Um pagamento bastante forte de dividendos e reservas acumuladas ali em 2023. Não tínhamos caixa para tanto, a gente foi para bancos e agora vence quase metade de tudo isso no primeiro semestre de 2026, o que para a gente aqui é curto prazo, tá? Então, e como eu falei para vocês, né, não tem nada comprometendo ali exportação ou que nos preocupe em euros aí olhando para o futuro. Olhando para o longo prazo, basicamente a foto, o gráfico assusta um pouquinho, mas basicamente é zero desvio, né? A gente sai de 950 para 970 milhões de reais. O líquido, né? Então eu pego o meu caixa menos o endividamento curto e longo prazo, né? Você percebe ali uma situação negativa líquida de 1,1 bilhões e por isso a necessidade, a preocupação que a gente endereçou para vocês lá em abril, em março e abril, com relação à criação de reservas, né? Uma maneira da gente conter tudo isso. A gente percebeu que, devido a toda essa instabilidade macro, e principalmente macro fora do Brasil, né? O mercado brasileiro performando numa direção um pouco diferente do mercado americano e europeu, no nosso segmento. Uma maneira de nós crescermos, a gente tem falado isso bastante, além dos projetos que o Daniel elaborou um pouquinho, né, que seria um crescimento orgânico, a gente está sempre olhando possibilidades aí de aquisições, nada no radar, mas o nosso objetivo é ter saúde financeira suficiente para, no momento que a gente se depare com uma aquisição interessante, para a Mali Metal Leve, a gente não precisa estar falando em patamares aí extremamente altos de endividamento. Tá? A alavancagem, você percebe uma diferença na alavancagem de 0,66 para 1,17 agora, é, do mesmo jeito que a gente olha para o Profit and Loss, né, que a gente se compara, né, a gente compara a Mali Metal Leve com a Mali Metal Leve, eu acho que todos vocês que participaram das aquisições lá no final do ano passado, nosso nível de alavancagem ali de 0,70, 0,80 é extremamente baixo para o nosso segmento em comparação com o mercado, e patamares ainda de 1,17 que a gente se encontra atualmente também é bastante abaixo do que o que a gente considera como empresas comparáveis, tá? Nada que preocuparia. No, no próximo slide, a gente vê o detalhamento um pouco do caixa, um pouco, vou repetir o que eu acabei de falar. A gente tem uma foto do caixa ali em dezembro de 2024 e a gente, como é que a gente está indo para junho, né? Então você percebe ali, a gente se endividou um pouco para pagamento das aquisições ali do Athena, e pagamento, isso foi em abril, e pagamento dos dividendos que foram feitos em maio, são os 350 milhões que vocês estão vendo, aí na primeira coluna em azul claro. Um pouquinho mais para frente tem uma geração de caixa de quase 180 milhões de reais, positiva, bem positiva, poderia ser um pouco melhor, tende a melhorar bastante em função dos estoques que a gente tem para atender agora o segundo semestre. Tem a saída, então ali você vê 280 milhões basicamente de saída de dividendos, e a segunda saída expressiva são as aquisições ou o pagamento do Athena. Ali tem um pouco mais do dia a dia, né, esse pagamento de impostos e capex, dividendos, na ordem de 64 milhões. Então, na realidade, nada fora do nosso normal. Eu acredito que esse é um material que a gente teria para compartilhar com vocês agora. Eu vou devolver aí para o Rodrigo para eventual pergunta, e tá o Daniel, estou eu aqui para tentar responder no melhor que seja possível. Eu acredito que no final eu volte com vocês. Se eu não tiver a oportunidade de voltar, agradeço aí pelo tempo e atenção outra vez. Rodrigo, passo para você a palavra. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A gente está sem perguntas no momento, simplesmente uma pergunta que chegou no chat falando um pouco de projeção futura. Se vocês tiverem um pouco de paciência, normalmente ali no mês de novembro, o orçamento, né, da empresa é
sujeita à aprovação do Conselho e, eventualmente, parte dele se torna ali público, e neste momento aí seria o momento apropriado da gente falar de projeção futura. Eu acho que o Daniel e eu exploramos, acho que na medida do possível, até impactos que a gente não consegue mensurar, seja de macros, né, mercado ou tarifas. Então, mas deixo aí com vocês, se tiver mais alguma pergunta, por favor. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, Gabriel, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo espaço aqui. Queria só fazer um follow-up rápido em relação à discussão que a gente teve de tarifas. A apresentação foi bem completa, mas só queria voltar nesse ponto, entender com vocês se não existiria alguma possibilidade da companhia se enquadrar na tarifa de 25%. Eu entendo que o setor automotivo tem uma tarifa diferenciada na época dos 10%, já tinha uma tarifa diferenciada dos 25%, e talvez exista algum entendimento de que o setor possa permanecer nos 25%. Enfim, queria entender se o portfólio de vocês, de repente, não poderia se enquadrar nos 25% ao invés dos 50%. Bem pertinente a tua pergunta, Gabriel. Acho que a gente comentou um pouquinho na call de maio, né? Tudo isso aconteceu muito rápido e aconteceu de maneiras, sem julgar, né, político, que nem me cabe julgar, nem o conhecimento que eu tenho para isso, né? De maneiras um pouco aí distintas e talvez erráticas ou imediatistas, né? Na foto que a gente apresentou para vocês lá de maio, né, olhando para a informação que a gente conhecia naquele momento, existia sim no nosso entendimento a possibilidade de parte do que a gente exporta estar enquadrada nos 25%. Tudo isso foi evoluindo e principalmente evoluindo ali mais na direção do fechamento de julho e começo de agosto, quando o governo americano, de fato, finalizou a discussão e confirmou os 50%. Se você olhar ali, tem uma lista de produtos isentos, né? E ali vocês têm os NCMs, né? O código de fiscal, o que você utiliza para desembaraço, que não é necessariamente igual ao brasileiro e ao americano, mas existe ali uma ponte de um para o outro. Olhando para aquilo com mais detalhe, quando você olha os produtos que nós temos, na verdade, o que nós, a princípio, considerávamos 25%, a gente tinha uma interpretação um pouquinho mais macro, né? Então, você percebe, por exemplo, pistão que está ali como isenção, é pistão para aeronave, que não é um pistão que a gente fornece, né? A gente é da indústria automotiva, então isso já descaracterizou, e um outro ponto também foi a diferenciação entre alumínio e aço, tá? Então, basicamente, isso nos induziu a pensar que tudo voltou para os 10%, que se transformou em 50%, em consideração também, em complemento a isso, não suficiente e considerando o dinamismo de tudo isso, a gente contactou um despachante aduaneiro, além do que presta serviço para a gente nos Estados Unidos, uma segunda opinião e também um advogado nos Estados Unidos, e a gente também contra-checou com um advogado especialista aqui no Brasil, tá? E aí todos olharam com detalhe a classificação fiscal dos nossos produtos e todos confirmaram de 10 foi para 50, tá? Então não tem hoje no portfólio, né, que nós conhecemos, nada na casa de 25%. O que ficou em 10%, sim, é a Argentina, que é fora da discussão, né? Essa é uma discussão talvez mais política do que América Latina, né? Ou América do Sul. Então, o Brasil, sim, mas aí as exportações de Rafaela, né, que eu falei, aí durante a minha apresentação, essas estão tarifadas em 10%, mas não do Brasil. Do Brasil, pelas fontes que nós temos e o portfólio atual, está confirmado em 50%, Gabriel. Tá claro, Cláudio. Obrigado pela explicação. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra para o senhor Cláudio Braga para que faça as considerações finais da companhia. Bom, agradecendo, né? Acho que a todos aí pelo interesse, pelo tempo, né? Então, eu acho que em eventuais contatos futuros aí, na medida que tudo isso vai evoluindo, a gente espera positivamente. A gente tem um pouco mais de detalhe para dar. De qualquer maneira, a gente se fala no próximo trimestre. Daniel, aqui também obrigado pela apresentação que você fez e aí pela toda a equipe de apoio aí que preparou todo esse material e esse monte de análise, né? Rodrigo, pelo teu tempo também. Então, da minha parte, mais nada, é só desejar aí uma boa tarde para todo mundo. Obrigado. A videoconferência da MAHLE Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.